Tá, vamos lá. Então, nós vamos começar fazendo, nessa segunda aula aqui, eu vou desenhar alguns acessos para vocês. E aí, vocês vão, né, na primeira aula ali a gente já falou alguma coisa de infraestrutura de mina, né, tudo isso. Depois a gente vai voltar a detalhar essas infraestruturas, tá, gente? Mas agora a gente vai fazer alguns tipos de escavações comuns de mina subterrânea, né? Então eu vou considerar aqui a superfície lá da nossa mina. A, quem que era? Era a Ana Elisa que estava lá na superfície, né? Tá lá a Ana Elisa lá. A mineralização nossa está aqui em profundidade. Essa minha mineralização aqui, por exemplo, não vou desenhar ela assim, depois a gente detalha. Então, por exemplo, a primeira forma de acessar a essa minha mineralização eu vou chamar de rampa, que de certa forma eu já apresentei para vocês. Então, estou desenhando uma rampa helicoidal. Então, isso aqui é uma rampa. Então, embora eu esteja desenhando assim, mas essa rampa tem uma seção, né? Vai ter uma largura, né? Uma largura e uma altura, né? Então vai ter uma largura L e uma altura H, certo? É, e, e, e essa rampa, ela tem né, então ela vai ter uma área aqui, né, da minha seção. Ela vai ter uma inclinação, né? É, ela vai ter lá a sua infraestrutura, porque, por exemplo, é muito comum vocês verem esse desenho aqui, né? Tem um desenhozinho clássico que sempre mostra assim, ó. Aí mostra lá um caminhão, pneuzinho do caminhão. Aí tá aquela coroa ali, né? O minério lá, o material que ele transporta coroado. E aí, vamos supor que você tem lá, por exemplo, uma tubulação, um ventilador, né? Um ponto lá de eletricidade, etc. Ah, tá. E aqui você tem uma drenagenzinha, tá? Pra você não deixar o material na pista. Então, se você for olhar essa largura e essa altura do seu da sua escavação aqui que está fazendo a rampa, ela tem que atender esses requisitos aqui, né? Para você colocar essa infra e para o equipamento passar também, né? Inclusive, não está representado aqui, mas tem uma outra coisa importante que é o raio de curvatura, né? Do equipamento, né? Então, e aí, qual que é o raio de curvatura lá da sua rampa, né? Então são informações que você tem que ter lá da sua rampa. Mas essa rampa é um acesso e eu posso usar esse acesso, por exemplo, para mandar o estéreo para fora, para descer material, né, para descer para as pessoas descerem aqui, tá? Bom, dado um certo nível aqui que a minha rampa atinge, no caso aqui ela já está aqui na minha mineralização. E aí a minha mineralização ela está sendo dividida em níveis. Tá vendo? Tem 3 níveis aqui divididos. Essa minha mineralização aqui pequenininha foi dividida em 3 níveis. E aí, nesse ponto da rampa aqui, ó, eu estou fazendo uma outra escavação até esse ponto aqui do meu minério. Então vou fazer isso nesses 3 níveis aqui, ó. Nossa, tá muito ruim meu desenho hoje, hein? Então, ó, essa rampa
esse acesso que está sendo tocado da rampa até o meu minério nesse nível aqui, ó, que eu estou chamando de nível 1, 2 e 3, essa escavação aqui eu chamo ela de travessa. Novamente, ela vai ter uma inclinação, ela vai ter uma seção, né? Então, assim, eu vou tocando a rampa, no nível que eu quero acessar minha mineralização, eu toco a minha travessa. Tá claro aí para vocês, né? Sim. Então, beleza. Bom, aí você pode questionar aí que nessa mina nossa aqui com esse layout, todo o nosso minério ele está sendo retirado via rampa, né? Então o minério que eu estiver tirando nesse realce aqui que eu chamei de nível 1, não sei ainda o método que eu vou trabalhar aqui, mas eu vou ter que carregar o caminhão, sair pela travessa, cair na rampa, subir a rampa e lá em cima lá levar para o meu destino. Aí eu volto vazio, olha que interessante, eu desço vazio e subo cheio, né? Olha que mundo ingrato, né? Mas é isso que você tem. E para esse nível 2 ainda aumentou um pouquinho aqui da minha DMT, né? O DMT aqui aumentou um pouquinho. E para o nível 3 o DMT aumentou um pouquinho aqui, né? Então assim, mas é o layout que foi desenhado para essa nossa mina. Uma terceira infraestrutura que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos chamar de... vai ser um poço vertical. Tá meio torto, mas é vertical, tá, gente? Ficou meio torto aqui que eu tô na mão livre aqui, mas é meio... é um poço vertical, tá? E esse poço vertical aqui a gente vai chamar ele de shaft. Esse é aquele famoso poço lá que naquelas fotos de minas subterrâneas vocês sempre enxergam lá uma estrutura assim, ó. Embaixo dessa estrutura tem um shaft. Beleza? Vocês viram o acidente que teve na mina lá no Canadá? Não, contei. Teve um acidente aí. Eu vi. Mina da Vale, né? Isso, semana passada. Hum. Esse poço vertical aqui, que o meu aqui ficou bem torto, por sinal, a gente chama ele de shaft. E aí, nós vamos fazer o seguinte com esse shaft aqui, ó. Olha só. Eu vou tocar um acesso aqui. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui, tá? E olha, esse shaft aqui, ele vai trabalhar com um cestozinho aqui, ó, enquanto tem um na superfície. Vou até mudar de cor aqui. Enquanto eu tenho um na superfície aqui, ó, eu tenho outro lá no fundo da mina lá. E aí esse skip, né, é um skip, ele vai trabalhar em balanço, tá vendo? Então enquanto um sobe cheio, o outro desce vazio. E nós vamos fazer isso para quê? Para tirar o minério da mina. Então nós vamos usar esse shaft para tirar o minério de dentro da mina, vocês entenderam? E aí o que vai acontecer? O que é melhor? O caminhão sair dessa frente aqui e descer aqui e deixar esse minério num sistema aqui que vai ser carregado nesse skip, ou ele sair dessa frente de minério 3 aqui, que a gente já define o nome correto, e subir até a superfície. Usar o shaft é melhor, não é? Fica mais interessante, né? Até da frente 1, né? Se você for olhar, o que você prefere? Sair da frente 1 e descer carregado e subir vazio? Ou sair da frente 1,
subir isso tudo carregado e depois descer vazia. Vocês viram que inverteram a condição? Sim. Então, esse shaft que nós construímos aqui para tirar essa produção, ele ajudou muito na nossa mina, vai facilitar muito o nosso trabalho. Bom, mas poxa vida, eu fiz uma baita escavação aqui só para botar o skip e tal. Não, eu vou aproveitar aqui eu vou usar esse shaft também e vou colocar uma gaiola para descer materiais, pessoas também, tá bom? Então no shaft aqui nosso, além de tirar a produção, ele vai ser responsável também por transporte de pessoas, insumos. Eu vou colocar infra aqui também, ó. Porque lembra aquela mangueira de água que eu preciso nas frentes? Aquela Sim. tubulação antes ela descia só pela rampa. Agora eu tenho mais uma outra opção, ela vai descer pelo shaft aqui. Então ela pode entregar lá nos diferentes níveis da mina também, entendeu? Uhum. Então eu vou usar o shaft para isso também, tá? Produção, pessoas, insumos, infra e e tem uma outra coisa boa aqui também. Ventilação. Parte do ar limpo que vai alimentar a nossa mina vai descer pelo shaft também. Depois aqui eu vou gastar quase uma aula nisso daqui, tá? Mas já é bom falar de uma vez. Então parte do ar limpo vai descer via shaft e não somente via rampa, tá? Beleza, então nesse novo layout aqui com shaft, o nosso caminhão com minério ele sai da frente 1, ele vem pela travessa, desce a rampa e entrega o minério aqui num ponto de basculamento. Bom, eu acho que dá para melhorar um pouco ainda esse nosso layout de mina fazendo alguma escavação aí que vai contribuir para o processo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um furo. Tá vendo essa travessa aqui da frente 1? Eu vou fazer um furo que vai sair da travessa 1 até essa outra minha travessa aqui que chega no shaft. E aí esse furo aqui, ó, que eu desenhei aqui, ó. Então aqui vai estar aberto, né, gente? Esse furo aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma grade aqui, ó. Aí, olha o que eu vou fazer. Aí o caminhão que vinha aqui pegar o minério para trazer aqui para baixo, eu não vou precisar mais de caminhão nessa minha frente 1 de minério. A LHD, o equipamento de carga que trabalha aqui dentro desse realce, ele vai pegar o minério lá na concha e ele vai jogar nessa grade. E aí esse minério vai descer por gravidade até aqui embaixo aqui, ó. Vocês entenderam esse desenho aqui de infraestrutura que eu fiz? Sim. Então essa escavação que eu fiz aqui, isso daqui a gente chama de Oripés. Passagem de minério. Oripés. Tá bom? Bom, já que eu gostei tanto de fazer isso na frente 1, eu vou fazer isso também na minha frente 2. E vou fazer a mesma coisa na frente 3. Olha que legal, hein? Lembra lá o DMT que a gente tinha? O caminhão lá consumindo diesel. Agora só a LHD entra em ação aqui, jogando o minério no Oripés. E ele vai descer por gravidade e vai chegar aqui nessa outra travessa e vai ter um outro sistema aqui, por exemplo, uma correia transportadora aqui,
que vai encher esse skip aqui, entendeu? E aqui fica um equipamento trabalhando aqui dentro, ó, uma outra LHD aqui carregando um silo aqui, por exemplo. Alguma coisa parecida com isso. Ou pode ter um chute automático ali que vai alimentando a correia, não sei. Não sei como é que vocês estão de dinheiro aí para fazer isso na mina de vocês. Mas o Oripes aqui pra gente ajudou muito. Mas embora eu tenha eliminado os caminhões, alguém teve que ir lá e fazer esse furo de Oripes, né? Alguém teve que fazer esse furo, né? E por que eu coloquei a grade ali na boca do Oripes, gente? Essa Toda vez que grade. tiver uma pedra grande, uma rocha grande, vai entupir. Isso, né? Vai entupir, né? Então eu vou. Engaiolar? Vai engaiolar, exatamente. E aí, um belo dia, na mina que eu trabalhava, engaiolou um material aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o material que foi engaiolado aqui, ó? Engaiolou e parou de descer minério aqui, ó. Tá? Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu tinha esse aqui, ó, com o material engaiolado aqui. O cara da carregadeira aqui, aguardando. A produção interrompida. E o Vinícius aqui desesperado aqui, o que ele ia fazer, né, com isso. Aí foi quando eu entendi que quando eu fui nessa área aqui, na mina que eu trabalhava, quando eu visitei essa área aqui pela primeira vez, aí tinha lá no cantinho assim, ó, bem no cantinho da parede assim, bambu, aqueles bambu verdes, aqueles bambuzal, aqueles bambu compridão, tinha várias varas de bambu aqui. E aí o que o pessoal fazia? Eles pegavam uma vara dessa, colocavam encartuchado, amarrava, fazia a escorva com a espoleta e um estopim. Aí eles ligavam o estopim, aí o Vinícius vinha aqui cuidadosamente e escorava esse bambu aqui, ó, com esse encartuchado e essa espoleta. Aí quando o estopim queimava todo, detonava a espoleta, detonava o explosivo e aí o material voltava a cair. Na mina que eu trabalhava era assim que eles faziam. Louco, né? Bem louco. Então tá apresentado para vocês o Oripes. Então quem que pode fazer esse furo de Oripes, gente? Por exemplo, esse Oripes é uma escavação de, sei lá, 3 metros de diâmetro. Quem que poderia fazer esse Oripes pra gente? Aquela máquina, o Raise Body? Esqueci o nome. Isso, essa mesmo, Reisbore, É. né? Porque o Reisbore aqui é o nível aqui do ponto de carga, que é esse aqui, ó, é o mesmo aqui, né? E aqui é a travessa do nível 1. Ó, desse nível 1 aqui, ó. Essa travessa 1 aqui, tá? Ela aqui, ó, travessa 1. Aí vem a máquina de resibore, faz um furo piloto aqui, né? A maquininha tá aqui, ó. Aí ela faz um furo piloto. Aí essa LHD aqui, ó, ela vem aqui e acopla a coroa aqui, ó. E aí essa máquina volta recolhendo essa coroa e vai alargando esse furo aqui, né? Aí no final você vai ter lá o furo de resibore de 3 metros de diâmetro, por exemplo, que vai ser usado como Oripes. Tá claro aí para vocês? Tranquilo, né?
Tranquilo. Deixa eu pegar um resibore aqui. O professor, eles usam também para fazer abertura de ventilação, no uso? Sim, sim, Ah, exatamente. tá. Exatamente. Eu tô fazendo um desenho porco e tinha um pronto aqui, ó. É ele aqui, ó. Faz o furo piloto e depois você volta largando, né? Aqui, ó. Exatamente o que eu tinha desenhado. Outro aqui também. Então, é uma forma bacana de você trabalhar, né? Você não ter que fazer isso aqui manual, né? É ruim, né? Mas você vai lá e usa o Resibore. Então tá lá, você digita Resibore lá no Google, vem 1001 coisas a respeito. Então tá apresentado aí mais um tipo de escavação que a gente faz em mina subterrânea, que é o Oripass. Bom, agora eu vou dar um zoom aqui no nosso realce, no nosso. A frente de minério aqui, gente, dentro da minha mineralização, a gente chama ela de realce ou stoupe, tá? Então vou colocar aqui, ó, realce ou stoupe. Realce ou stoupe. O que eu quero fazer agora é dar um zoom aqui dentro desse realce para a gente entender outras coisas aqui, tá? Então eu vou desenhar aqui de novo a nossa mineralização, mas só tem que agora eu vou desenhar ela tridimensionalmente. Beleza. Então tá a nossa mineralização desenhada tridimensionalmente aqui. E aí ela foi dividida em 3 níveis, né? Então vou desenhar só o primeiro nível aqui, tá? Ó, desenhei só o primeiro nível dela. Então vocês estão vendo que eu tenho um corpo tabular aqui, que é o nosso minério, né? Os pontilhados aqui no final não ficaram bons, não. Bom, aqui no lado esquerdo aqui, lá na geologia estrutural lá que vocês estudaram, como que vocês chamam isso daqui? Esse lado aqui da mina aqui, ó. Porque aqui eu tenho, Caixante. aqui é o contato aqui do estéreo com a minha rocha encaixante, a encaixante aqui, né? Aqui é a minha encaixante aqui, né? Que é o meu contato do meu minério que está aqui com o meu estéreo que está aqui, concorda? E do outro lado tem estéreo aqui. Esse lado aqui tinha um desenhozinho lá de um bloco mergulhando na superfície lá. A gente chamava de quê? Vocês lembram? Capa e lapa? Aqui a gente vai chamar ele de hang wall. E aqui, o lado direito aqui, que é o lado do pé, a gente vai chamar de footwall, tá? Então o lado de cima aqui do teto vai ser hang wall e o lado do pé aqui vai ser footwall. Então olha só, primeira coisa uma outra coisa que eu quero falar. Lembra daquela travessa que saía da rampa e vai de encontro à minha mineralização? Vocês acham que é um bom lugar para ela chegar aonde? Aqui numa ponta ou nessa ponta aqui? O que vocês acham? No centro seria melhor? Se ela chegar aqui no meu ponto médio é melhor, não é? Então essa travessa nossa, preferencialmente, ela vai embocar no ponto médio da minha mineralização. Para vocês terem uma ideia de referência, na mina que eu trabalhava,
Esse comprimento aqui, ó, era na ordem de 400 metros. Esse comprimento aqui, como é que a gente chama esse comprimento, gente? Vocês aprenderam lá em geologia. Isso a gente chama de strike. E esse ângulo aqui é o ângulo de quê? Esse ângulo aqui desse, tá vendo que o corpo tabular ele tá um pouco inclinado? Esse ângulo aqui é o ângulo de quê? Hein? De mergulho? Mergulho, isso. Tá claro aí? Beleza, né? Então, rangual, futual, estamos embocando a nossa travessa aqui no ponto médio. Bom, eu queria desenhar uma outra infraestrutura aqui, mas eu vou ter que entrar um pouquinho em ventilação de mina. Então, olha só, imagina que aquela superfície lá da nossa mina está aqui. E aí, olha só, o ar limpo nessa mina nossa está descendo por onde? Pela rampa, não é? Então olha o caminho do ar. Então assim, ó, aqui dentro eu estou tirando minério de acordo com o método dado o método de Lavra. Então tem uma LHD e um caminhão trabalhando aqui dentro. Aí esse caminhão está no diesel e a LHD está no diesel. E ele está carregando, e a LHD está carregando o minério dentro do caminhão. Então está gerando uma baita poeira, está jogando CO2 na atmosfera. E eu preciso diluir essa poeira e esses gases. E esfriar o ambiente também, porque 2 motores a diesel lá rodando deve estar quente pra caramba dentro desse realce, tá? Esse é o nosso realce. E aí, o caminho da ventilação, nesse desenho nosso aqui, ele está descendo pela rampa. Aí ele vai entrar aqui na travessa. Aí vai ter um caminhão trabalhando aqui, ó. Por exemplo, um LHD trabalhando. Vai ter um caminhãozinho aqui também, tal. E aí quando esse ar limpo encontrar esse sistema todo contaminado, ele vai trocar calor com o meio lá para esfriar ele. E essa vazão de ar aqui, né? Ela vai estar empurrando lá os gases, diluindo e empurrando os gases nocivos e poeira. Então, esse ar que ficou sujo aqui, porque ele fez o trabalho dele, ele tem que ir embora, vocês concordam? Tá claro para vocês que esse ar tem que ir embora? Sim. Uhum. E aí, no realce, a forma que esse ar aqui sujo vai embora desse realce é diferente da rampa aqui no fundo de saco aqui. Aqui no realce aqui, ó, eu vou chegar na extremidade aqui ao longo do strike, aqui no limite aqui da minha mineralização aqui, ó, no final do strike, e eu vou fazer um furo aqui, ó. Sabe aquela maquininha lá de Reisebore que fez o furo pra gente lá no Oripass? Sim. Eu vou fazer esse mesmo furo aqui nesse nível aqui. Só tem que esse furo, ele vai chegar num distrito aqui, ó, que vai tocar lá a nossa, que vai tocar lá a rampa nesse nível aqui. Vocês entenderam? Então assim, eu desenhei aqui do final para o início, mas na verdade o que aconteceu aqui foi aquela historinha lá do Reiseborer, né? Veio o equipamento aqui, veio o equipamento, fez o furo piloto. Aí aqui embaixo vai ser quem? O realce, né?
depois do final do realce, lá do final da minha mineralização, eu vou continuar tocando uma galeria até achar esse ponto aqui, ó, até achar esse furo piloto, para eu poder trazer aquela coroa lá do Reisebore para ela voltar largando. Vocês estão me entendendo, né? Então foi o que foi feito aqui. Então, na verdade, aqui na minha vista lateral do realce, né? Se eu pegar a vista lateral do meu realce, eu estou enxergando isso, né? Da minha mineralização. Vocês estão enxergando isso. Então, o furo piloto foi feito aqui. E aí eles tocaram a escavação aqui, ó. Para eu achar o furo, para eu poder vir aqui com a coroa lá para fazer o alargamento lá com a Reisebore. E aí quando ele voltou recolhendo, formou-se esse furo de ventilação aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Aí o que eu faço? Aí tá a superfície aqui, né? Não era a Ana lá que tava lá na superfície lá? Aí, ó, desse furo de ventilação, o que a gente faz? A gente faz um furo maior. Eu vou ter que apagar aqui, mas se bobear eu vou apagar tudo, né? Ixi. E aí eu faço um furo maior aqui, eu coloco um ventilador aqui para fazer a exaustão dos gases. Então, ó, então vai vir ar sujo. Vou desenhar até de roxo aqui. O ar contaminado aqui está indo embora. E esse cara aqui eu vou chamar de distrito de ventilação. Tá todo mundo entendendo aí o que eu fiz, gente? Ô, Ângelo, só uma coisa, por que essa ligação ali com a rampa nessa parte, no distrito de ventilação? Você quer construir o distrito a partir da onde? Faz sentido. É o layout da mina. Então olha só que legal. Nós desenhamos várias estruturas aqui na nossa mina. E eu sei que nessa cota, nesse nível, nesse ponto, com tal ângulo, vai ter que ser tocado uma nova travessa aqui. Porque nesse ponto aqui eu vou colocar um Reisebore para fazer um furo aqui com tal ângulo. Porque esse furo piloto, quando eu sair do minério aqui, eu vou tocar essa pequena travessa aqui, porque eu sei que eu vou ter que achar esse furo piloto e eu vou ter que embocar um alargador aqui, que é do Reisebore, e vai gerar esse furo de ventilação. No lado esquerdo aqui do meu realce, da minha mineralização, eu vou fazer a mesma coisa. E nesse ponto aqui vai ser feito um furo de grande diâmetro para a superfície. Eu vou botar um baita ventilador. Então, gente, como é que vocês foram de topografia aí? Bem ou mal? Ou bem mal? Como é que vocês estão de topografia? Eu consigo dar um passo na minha mina sem topografia? Não. Impossível, né? Impossível, né? Ferrou, sem topografia de mina aqui, ferrou. Então é por isso que vocês estudam topografia. Não, e se você pegar aí a parte de produção, por exemplo, eu analisei um artigo semana passada para uma revista aí, fui revisor de um artigo aí para uma revista que era exatamente isso. Era um critério lá para calcular diluição, né? Diluição na mina, né? E era topografia basicamente o negócio. Que eles chegavam faziam uma escavação
E aí eles queriam saber se eles tinham escavado de mais ou de menos. Aí eles chegavam naquele vazio que foi gerado, passavam um scanner, e aí em relação ao que foi planejado, né? É assim, você planejou isso, mas aí você realizou isso. Então teve um overbreak aí e tal, porque querendo ou não, além de você ter mudado a sua dimensão, isso tudo aqui foi material que foi fragmentado, desmontado e veio aqui, né? E aí você gastou mais para movimentar esse material também, né? Então isso é custo. Então da mesma forma que você tem o overbreak, você podia ter programado isso e ter realizado isso. E aí, lembra lá do desenho do caminhão, né? Cadê? Esse cara aqui, ó. Aí esse daqui rolou um underbreak. Aí você vai ter que ter um retrabalho aqui de novo. Cadê? Nesse caso aqui, ó. Você vai ter que ter um retrabalho para descascar, para você ter a dimensão operacional lá para você trabalhar, né? Então tanto esse daqui e esse over e o underbreak ferrou com o seu processo, né? Então eles estavam falando de um critério, o artigo falava de um critério de avaliação disso. Aí entrava centroide e tal, as formas teóricas lá. Mas esse distrito de ventilação aqui, ó, ele está atendendo só o primeiro nível do realce, né? E os outros? Aí você faz a mesma coisa. Tá o segundo nível aqui, né? No final aqui vai sair o quê? Mesmo esquema. Vocês estão vendo que os furos de ventilação eles foram feitos fora da minha mineralização? Foram feitos no estéreo, né? Porque a minha mineralização é esse bloco aqui. Porque se eu fizer o furo dentro da minha mineralização, depois que eu tiro o minério, sobrou o quê? Sobrou nada. Então tá lá, ó, os furos de ventilação para os 3 níveis. Aí o desenho aqui já começa a ficar bagunçado. Bom, quem que estava trabalhando lá dentro da mina era o... Não, o Vinícius era lá no ponto de carga. Tá, aí o Rafael... O Rafael tá aqui dentro do realce, ó. Tá o Rafael aqui, ó, trabalhando dentro da mina. E aí teve um desabamento aqui na travessa, aqui, ó. Ferrou. Por onde que o Rafael vai sair da mina? Ele vai sair por onde, gente? Pela ventilação? Pelo furo de ventilação. E aí o que o pessoal faz? Depois que fazem esse furo, eles vão lá e colocam uma escadinha. Isso é furo de 1,5 m de diâmetro, tá? Eles vão lá e colocam uma escadinha. E aí o Rafael deu treta aqui, ele não consegue sair. Ele vai lá, sobe pela escadinha aqui, sai no distrito aqui, ó. Aí vai ter um telefone aqui. Aí ele vem aqui, vai ter um portão aqui, ó. Por que eu preciso colocar um portão? Porque aqui não está entrando o ar limpo. O ar limpo está entrando aqui, indo pela travessa, ficando sujo dentro do realço, saindo pelo furo de ventilação. E se eu não colocar um portão aqui, ó, eu vou ter ar sujo caindo na rampa. Aí fica dando esse tilt aí. Isso não é bom, né? Ok? Mas aí o Rafael sai aqui, ó. Aí ele sai. Depois que ele sair, ele fecha o portão, né? Pra não avacalhar a ventilação da mina. E aqui dentro vai ter um telefone lá. E aí ele liga lá pra fora da mina, lá pra sala de controle, e fala: não, eu tava dentro do realce aqui, mas eu tô bem e tal, né? Agora, se caiu aqui, se o Rafael tava aqui e caiu em cima dele, aí, né? Aí é triste. Mas no caso ele estava aqui para dentro. E aí você vai fazer aí você vai trabalhar lá, você trabalha numa empresa terceirizada, aí você vai prestar um serviço lá na Anglo Gold, lá na mina lá.
Aí antes de você começar a trabalhar, você fica lá uma semana fazendo treinamento lá, né, na empresa, para você poder descer na mina. E por que você tem que ficar uma semana se treinando? Porque o Rafael lá, que era o terceirizado, ele vai ligar para onde? Ele tem um telefone, mas como é que se liga? Então ele vai ter lá um número lá que é o número de emergência, que ele vai saber ligar, que vão ensinar para ele. E eles vão ensinar para ele também que dentro do realce tem uma saída auxiliar lá, que ela é usada para ventilação, mas dá para ser usada como saída de segurança caso tenha algum incidente. E aí eles vão lá, levam o Rafael dentro da mina, mostra ele esse caminho, mostra para ele o mapa, para quando ele estiver numa situação de perigo, ele conseguir sair fora, né? Então a banda na mina subterrânea toca mais ou menos desse jeito. Eu tenho mais coisas para desenhar, mas já são 10h30, né? Então 5 minutos eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas assim, mas nós desenhamos várias escavações, né? Furos de ventilação, furo para oripés, né? Rampa, travessa, o realce, o shaft. Tá claro aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo beleza? E, Tranquilo por enquanto. e aí, quando vocês pegarem aí qualquer livro de mina subterrânea, vocês vão ver que vocês vão bater o olho lá nos desenhos e vão falar assim: ah, isso daqui eu já bati o olho, eu já entendi o que está acontecendo aqui, né? Coisas que antes talvez teriam dificuldade, mas agora não. Agora vocês vão bater o olho e depois que a gente falar de método de lavra aí que o negócio vai ficar fácil assim, sabe? Porque a gente vai desenhar lá os layouts dos realces, etc e tal. Então deixa eu só copiar a lista de presença aqui para encerrar por hoje, que minha voz já foi embora. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui.